Ah, voltou. Voltei. Voltou? É, Eu vi que você conseguiu jogar no portal, né? isso. Eu estava aqui, eu escutei que você falou, mas eu falei, bom, deixa eu. Antes que você. Ainda bem que eu não falei bobagem. Não, eu peguei e falei, sabe, uma coisa, deixa eu já colocar, inserir, e aí vamos, depois eu pego e entro em contato. Perdão, viu, gente? Acho que agora vai. Tá aí, vocês estão enxergando alguma coisa? Já o PowerPoint abrindo? Estamos Ainda enxergando aqui o portal, só o portal, só, Tá? o site. E eu já habilitei. E agora? Nada ainda ainda. Não? não. Agora já era. Está travada na página do portal. Aí. Vamos lá. Deixa ele abrir. Deixa eu habilitar aqui. E vamos lá. E Ah, agora? agora sim. Agora sim. Que bom! Aí você pode estar. Perdão, viu? Quando se vocês quiserem, já podem estar à vontade, viu? Ah, então já vou. Posso passar para o slide seguinte já? Pode. Então vamos lá. Então vamos iniciar. Vou me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Juliana, né? Como a professora já falou, né? Eu sou formada, sou arquiteta urbanista, formada pela Universidade de Santa Cecília, aqui em Santos, né? Me formei no ano de 2007. Eu tenho aí 14 anos de formada, ainda sou nova, né, na profissão, ainda me considero ainda nova, né? Ainda tenho muito ainda para desenvolver. Sou pós-graduada também fiz um MBA, uma especialização, né, em gestão ambiental nas empresas também pela Universidade Católica de Santos, no ano de 2009. E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência profissional. Eu comecei a atuar, eu sempre atuei como na minha profissão no poder público, né? Então, assim, eu sempre trabalhei em prefeitura. Eu comecei minha carreira profissional na Prefeitura Municipal de São Vicente, onde lá eu tive a oportunidade de ser chefe, né, no departamento de projetos habitacionais de 2007 a 2012. Depois eu fui para a prefeitura do município de Guarujá, onde também eu trabalhei durante um ano, e depois agora sou chefe hoje de habitação na prefeitura de Bertioga, né, de 2007 até o momento agora. Então, basicamente a minha vida profissional sempre foi na área pública. Eu tenho uma experiência em habitação aí de mais ou menos uns 13 anos, né? Contando, né, todos os anos que eu participei nos municípios. Tive uma breve experiência também na CDHU, onde eu trabalhei naquele projeto lá no projeto da Serra do Mar, né? Que é o maior projeto, né, de recuperação ambiental, né? Então, onde tem recurso do BID, enfim. Então, eu tenho um pouquinho a minha experiência, assim, a minha maior experiência profissional é na área de habitação. Pode passar para o seguinte. Só para a gente desenvolver, para a gente começar a falar na questão da habitação, o Marcelo já deve provavelmente ter falado bastante na questão dos assentamentos, tudo. Eu só vou fazer uma explanação para a gente conseguir fazer uma introdução para a gente chegar na questão da regularização, né? Então, assim, primeiro a gente precisa entender até a questão da cidade, né? Como que foi a formação da cidade, né? Que foi a necessidade das pessoas, né? Nós, quanto seres humanos, homens e mulheres, de uma comunicação. Então, a gente saiu, né? A gente sempre, quando a gente conversa um pouquinho, a gente fala, a gente saiu da caverna, né? Quando a gente vivia lá na caverna, saímos da caverna, né? Deixamos de ser homens sábios, vamos evoluindo, e até chegar nessa questão de viver numa cidade, né? Então, foi a necessidade da comunicação e da troca entre as pessoas que acabam surgindo a cidade. Aonde surgem essas primeiras cidades, né? Essas chamada até polis, né? Que vem até numa questão depois vai desenvolver também a questão da política, da democracia, né? Vem lá da Grécia Antiga. Então, isso, né, antes de Cristo, já existiam essas primeiras cidades, essas primeiras
chamada até polis, né? Então, a partir daí, aí surge também essa necessidade da democracia, de ter alguém, né, para poder fazer essa interlocução entre as pessoas, porque se não houvesse isso, seria uma eterna bagunça, né? Então, por isso que a cidade acaba surge, e daí também surge essa questão da democracia, para que as pessoas se entendam também, porque se você não tem um ordenamento, uma organização, também vira bagunça e todo mundo, né, acaba não chegando no resultado. Então, foi essa primeira, né, só para a gente ter essa primeira introdução e entender mais ou menos o que é a cidade. A partir dessa início de cidade, as pessoas lá, a gente vai vir agora para o nosso país, né, para o Brasil, as primeiras cidades surgem ainda no século XX, né, aqui no nosso país, porém, né, na década de 70, a gente tem um êxodo, né, a maioria das pessoas vivia na zona rural e saem da zona rural para vir para a área urbana, né, na década de 70, onde mais de 50% ficam na área urbana, também por conta da necessidade também de interagir e da possibilidade de comercializar, enfim, de ser mais fácil, saem da zona rural em busca de infraestrutura. Então, a gente tem um boom, né, que a gente sai das pessoas, onde as pessoas, a maioria viviam na zona rural, saem da zona rural e vão para a área urbana. Então, lá na década de 70, que acaba surgindo esse percentual, né? Hoje, né, assim, pelo IBGE, né, a partir num levantamento, que foi o último levantamento no ano de 2015, foi feito que a gente tem 84%, hoje, atualmente, nós temos 84% da população que vive na zona urbana, né? Só que, com tudo isso, né, desde a gente partindo da década de 70, onde a gente tem a maioria das pessoas vivendo nas zonas urbanas, e hoje, com a população de mais de 84% vivendo na zona urbana, existem os problemas que acabam surgindo com as ocupações. Então, as pessoas vêm para a área urbana, porém, o que acontece? Muitas se deparam com um preço, né, e um custo muito alto da terra, porque a terra tem um custo, né? E aí existem as especulações imobiliárias, né? Então, acaba que elas vêm até para procura para melhorar de vida, né? Para poder ter mais infraestrutura, questão de saúde, até melhores empregos. Porém, a maioria da população brasileira não tem acesso ao quê? À habitação. Então, por isso que acabam surgindo esses assentamentos subnormais, que até o Marcelo colocou, né, na explicação dele, explicou como surge, por conta de uma deficiência, né, até do nosso país, um déficit, né, a gente não tem uma política, né, habitacional muito forte no país, mesmo hoje, então as pessoas acabam buscando outras áreas para morar. E aonde que acaba acontecendo isso? Nas periferias, né, que são as áreas longe do centro. Então, assim, as pessoas vêm trabalhar no centro, porém acabam indo morar em pontos distantes das cidades, né? Justamente por conta do custo, do valor de mercado das terras, né? Então, assim, um valor muito alto, elas não têm acesso, porque financeiramente elas não têm condições de comprar esses lotes, essas moradias, e acabam ocupando as periferias, onde o valor de mercado era muito baixo, enfim, e acabam ocupando essas áreas regulares, né? Aí começam a ter esses problemas, né? Porque as pessoas acabam ocupando essas áreas onde a maioria das vezes elas não têm um ordenamento, não têm uma aprovação administrativa, né? Através de uma aprovação junto à prefeitura, e acabam que esses núcleos onde as pessoas moram se tornando áreas irregulares, né? E áreas com pouca infraestrutura. Porque o município também, quanto a administração, não acompanha, não consegue acompanhar a evolução da cidade. Então, não há um planejamento urbano. Então, as pessoas ocupam essas áreas, mesmo sem ter a infraestrutura mínima, não tem estrutura básica, né? Então, elas acabam indo ocupar, mesmo sem ter rede de água, rede de esgoto, tratado, pavimentação, drenagem adequada, mesmo sistema de lazer, comércio, elas ocupam justamente por isso que é mais barato, porque falta esse tipo de infraestrutura, e o município, quanto a administração, né, quanto o Poder Executivo, não consegue fazer esse acompanhamento. E aí começam a surgir os problemas, né? Pode passar, Elaine, por gentileza.
Aí a gente entra no que a gente veio conversar um pouquinho, né? Nesse panorama, falando que é cidade, enfim, como surge aqui no nosso país, a gente vai falar o que vai falar sobre a regularização. E antes de falar sobre a regularização fundiária, assim, é bom a gente tentar entender o que é regularização fundiária, né? Então, porque assim, hoje, por conta dessas ocupações, né? Mas a gente também é bom a gente entender que mesmo locais que a gente acha que está regular, né? Fundiária, né? Que é a questão do fundo, que é a questão das terras. Então, a regularização fundiária é isso, é regularizar a terra. Então, assim, o primeiro que a gente precisa entender, a gente está a regularização fundiária, o objetivo principal é regularizar a terra. O que seria essa regularização? Existe muitos dos loteamentos, às vezes, são regulares administrativamente, ou seja, eles são perante ao município, eles são aprovados, onde muitas vezes o munícipe consegue aprovar a sua construção, consegue aprovar, mas perante a questão jurídica, muitas vezes junto ao cartório de registro de imóvel, ele não está registrado. Ele não tem esse registro, como ele não existisse. Então, ele pode, algumas vezes, até existir para o município reconhece essas áreas como regulares, porém, perante ao cartório, que é onde o cartório de registro de imóveis, que tem o poder de fazer o registro, que a gente até, quando a gente conversa muito com os moradores, a gente explica que a regularização, né, a certidão de matrícula, que é o cartório onde o cartório emite, é parecido com a certidão de nascimento. Então, assim, para você ser um cidadão, quando você nasce, você é registrado no cartório de pessoa, né, civil. Então, assim, quando você nasce, para você ser um cidadão, você tem que ter um registro de nascimento. O lote, o nosso terreno, também tem que ter essa certidão de matrícula. Então, ele também precisa nascer. Quando ele não nasce, o cartório não reconhece aquilo como legal. Então, é isso que é trazer essa regularização, trazer isso que é irregular para o regular. Então, essas áreas regulares, elas têm que nascer. Então, elas nascem, né? Depois daí sai a certidão de matrícula, que é muito parecida com a certidão de nascimento. Lógico que, assim, no sentido de ter os registros, né? A descrição, você vai descrever o seu lote, vai ter essas medidas, porém, o cartório também reconhece essas áreas como sendo regulares. E, a partir disso, você consegue transmitir, vender, consegue até fazer financiamentos. Então, por isso que é importante tanto para o município, porque o município também, isso é bom para o município, quanto também para o munícipe, para quem mora nas cidades também. É importante porque ele também torna-se cidadão também, porque isso também faz parte do direito das pessoas, né? Então, ele torna também cidadão porque ele tem direito sobre aquele bem, né? Então, assim, ele consegue transmitir para os seus filhos, ele consegue fazer uma venda, aquele imóvel tem um valor real de mercado. Então, essa questão da regularização, né? Pode passar, Elaine, por gentileza. E aí a gente vai, nesse contexto de entender, né, essa questão da regularização, a gente vai montar um pouquinho do histórico de como que surgem as primeiras políticas urbanas e a questão da habitação. Então, a gente precisa entender que, assim, nós tivemos tivemos lá um início de uma ocupação na área urbana na década de 70, o país começa a entender que essa ocupação desordenada, sem planejamento, é ruim para o país, porque acaba que é desenfreada, não existe planejamento, então inicia-se uma discussão, a própria sociedade começa a iniciar essa discussão sobre que não dá para seguir desse jeito, e justamente quando está se discutindo a Constituição Federal de 88, eles conseguem, por pressão até da própria sociedade, incluir um capítulo sobre política urbana. E dentro desse capítulo sobre política urbana, a gente tem 2 artigos principais, que é o 182 e o 183, que falam sobre moradia. Então, né, eles vão falar sobre o direito à moradia, que todo brasileiro tem direito a ter uma moradia digna, com infraestrutura. Vai falar, no 83, vai falar sobre a questão do uso capião. Então, são as primeiras legislações, né, que vêm ao encontro de tentar já o início de uma regularização, né? Já vem com demonstra esse interesse, já reconhece um problema que o país tem e já tenta trazer algumas soluções dentro da Constituição. Então, assim, a questão do uso capião é uma questão também que vou tentar explicar para vocês, que é o seguinte:
O uso capião é um instrumento, né, também que ele existe até hoje, que é onde o judiciário reconhece a propriedade, né? Então, assim, hoje a gente tem outros tipos de uso capião, mas assim, você como um posseiro, você tem um terreno onde você não conhece o proprietário, né? E você acaba provavelmente aquele terreno ou foi abandonado, ou aquele proprietário às vezes até desconhece que ele tem aquela posse. Então ele está lá ocioso, alguém vai lá, ocupa aquele bem, e durante um período que na legislação fala que era 5 anos, né? 5 anos e tinha que ter uma metragem máxima, que era 250 metros quadrados. Se ele ocupasse aquele bem por 5 anos e tivesse a metragem máxima de 250 metros quadrados, ele tinha o direito, né? Ele teria que provar, né, que ele está ocupando aquele bem, que ele só tem aquela moradia, enfim. E ele conseguia provar, contrata um profissional, um advogado, para provar que ele está ocupando, e aí o judiciário abre um processo judicial e o juiz determina que ele tem a posse, aí emite uma carta de sentença, ele consegue registrar aquele imóvel no nome dele. Então, isso tudo começa a vir justamente lá na Constituição, já começa a dar detalhes de como seria isso. Então, são os primeiros instrumentos que foram surgindo para poder ter algo para poder conseguir regularizar. Depois isso foi aprimorando, enfim, foi abrindo brecha para áreas maiores, enfim, mas assim, os primeiros, né, que era mais para vir uma questão social, para resolver um problema social, então tinha essa metragem mínima. Depois disso, a partir disso, surge também que assim, a Constituição acaba não sendo suficiente para discutir a política urbana, né, para discutir a cidade, para discutir os problemas da cidade. Então aí surge também através da própria uma pressão também da sociedade, surge a questão do Estatuto da Cidade também em 2001. Então, em 2001 vem essa questão do Estatuto, né, justamente para discutir a cidade mais profundamente. Então, ele traz outros instrumentos também, né, como para não só de regularização, mas também como outros instrumentos para direito à moradia, enfim. Mas ele traz também, ele começa a trazer outras possibilidades, né? Então, foi um marco também, que daí da Estatuto da Cidade acabam surgindo outras legislações também referente à questão habitacional, como a questão até da assistência técnica, que também tem direito hoje a pessoa que é considerada como interesse social, né, que tem uma renda mínima, né, de até 3 salários mínimos, ela tem direito hoje, existe uma lei federal, onde hoje ela tem direito a ter um profissional, um arquiteto, um engenheiro, para fazer o projeto da sua casa. Então, a partir dessa discussão, começa a surgir lá no Estatuto da Cidade e vai aprimorando e vai surgindo outras possibilidades também, né, quanto à moradia. Aí, depois disso, né, a gente já evoluindo mais um pouquinho, a gente surge a Lei 13.465, que é a lei hoje, que é um marco, né, que foi um marco na questão da regularização fundiária, que traz hoje a possibilidade de regularizar tanto a questão urbana como a questão rural, que também era um problema que também se tem, né? Muito a questão rural também, que a gente acabou se preocupando mais com a questão urbana, porque como a maioria das pessoas acabam morando na zona urbana, mas acaba esquecendo que na zona rural também tem problemas. Então, essa lei acaba trazendo luz para também tentar resolver esses problemas e também traz soluções para as áreas que não são de interesse social. Porque o que acontece? Acaba que essas legislações, como a Constituição Federal, como o Estatuto da Cidade, acaba discutindo pontualmente as questões de interesse de famílias que têm baixa renda. Só que muitas vezes loteamentos não de padrão, né, popular, enfim, também são irregulares. Então, eles também trazem essas soluções também para discutir um pouquinho também esse tipo de regularização. Pode passar, por gentileza. Obrigada. E aí, a gente, dentro desse histórico, a gente vem essa discussão dos instrumentos, né? Então, a partir da Constituição, a gente tem o primeiro instrumento que a gente já conversou um pouquinho, que é a questão do uso capião, mas também é feita uma medida provisória, né, que é 2.220, em 2001, também já na época, já na questão, já discutindo, né, em paralelo com o Estatuto da Cidade, que ela vem trazer o quê? Ela traz para nós a questão do termo de concessão, onde o poder público reconhece, né, e concede, né, traz essa concessão
para as pessoas que moravam em área pública também, porque acontecia muito o quê? Nos loteamentos, mesmo aprovados, as áreas públicas que eram destinadas, né, ao poder público como área adicional, que são áreas destinadas para a construção de escolas, praças, ou para dar um outro uso público, muitas pessoas acabavam fazendo o quê? Como o município não dava conta de colocar equipamento público por problema financeiro, né? Então acabavam aqueles terrenos ficando ociosos, e as pessoas, como não sabia quem era o proprietário, né? Algumas até de boa fé, outras de má fé, né? Fazer essa especulação e ocupavam esses bens. Só que aí passavam-se tantos anos que aquilo consolidava, né? Consolida, né? Como tem hoje, né? Consolidou virou assim, ficou quase impossível o município conseguir tirar essas famílias, né, reassentar, construir um conjunto habitacional e remover essas famílias para outro local. Então, que acabou que essa medida provisória traz esse instrumento para regularizar essas situações, né? Então, assim, ele permite que não é um reconhecimento definitivo, é uma concessão, onde o município concede que aquelas pessoas que estão ocupando aquela área possam conviver e transmitir para os seus filhos durante um prazo, né, que eles davam de 100 anos, 90 anos, enfim, onde eles concedem, não é uma transmissão de domínio efetiva, ou seja, não vai sair da propriedade do poder público, aquele imóvel continua sendo público, porém o município reconhece que aquelas pessoas estão ocupando aquele bem público. Então, surge essa possibilidade na medida provisória. Então, até em Bertioga, né, existem muitos locais que receberam esse termo de concessão, só que ele não reverte em propriedade, ou seja, o poder público continua sendo o proprietário daquele bem. Então, ele só vai te dar um termo dizendo, olha, senhor José, você tem direito aí a viver nessa área pública durante X anos, e se o senhor falecer, o senhor consegue transmitir e garantir que sua família também continue morando lá por tempo, e assim sucessoriamente. Mas o senhor não vai poder vender, né? Enfim, mas a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece. Aí, quando vem, já em 2009, existe uma outra discussão, que vem até para discutir a questão do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, e dentro dele vem essa discussão, novamente, da regularização fundiária, porque vai se percebendo ao longo do tempo que as coisas não resolvem, porque acabou que o termo de concessão não resolveu o problema continuou aí, né, como assim, se postergando, e a questão das ocupações irregulares continuou, porque assim, como existem a falta de política habitacional, por isso que cria essa lei, para tentar diminuir o déficit habitacional no país, né, porque a gente sabe que ainda é um déficit absurdo, as pessoas ainda moram em situações precárias, então vem com esse programa do Minha Casa Minha Vida justamente para tentar atingir uma faixa, né, de 0 a 3 salários mínimos, para tentar com que essas pessoas vivam, tenham a dignidade de viver numa moradia, né, com infraestrutura mínima, mas também traz essa questão da regularização também. Então, ele cria 2 instrumentos também, ele cria um instrumento, né, que é a legitimação de posse, onde ele tem as mesmas características do uso capião, ou seja, ele reconhece o município, né, enfim, a administração pública consegue reconhecer aquela pessoa como legítima posseira, né, não tirando-se até essa carga do judiciário, né, porque antes ficava só a carga do judiciário reconhecer, então o município acaba podendo reconhecer através dos mesmos requisitos exigidos para o uso capião, mas através da legitimação de posse, né, onde ela é convertida em posse definitiva após 5 anos, ou seja, o município emite a legitimação de posse em nome daquela pessoa, ela leva registro no cartório, porém ela só vai ser proprietária de fato depois de 5 anos. Por que isso, né? Ah, mas Juliana, mas por que só depois de 5 anos? A legitimação para dar segurança jurídica ao processo, para que as pessoas, que vamos supor, se alguém, o proprietário aparecer daquela área e quiser discutir judicialmente e retomar a posse, ele tem esse direito durante esse prazo de 5 anos. Se durante esse prazo de 5 anos ele não aparecer, aí sim reverte definitivamente o nome da pessoa que está lá. E surge também a questão da demarcação urbanística,
que é onde consegue também fazer, regularizar e trazer a regularidade para aqueles assentamentos subnormais, porque através da demarcação urbanística, você identifica as matrículas que compõem aquele núcleo, faz um chamamento, uma notificação de todas as pessoas que são os proprietários naquele local, falando, olha, esse núcleo aqui que está ocupado, a gente está passando por um processo de regularização, e aonde as pessoas têm, quem são os proprietários, têm a oportunidade de se manifestar a favor ou contra essa regularização. Então, para dar também transparência ao processo. Não havendo manifestação, se conclui, se prossegue a questão da regularização, que mesmo sendo em área particular. Então, por isso que é importante a demarcação urbanística, porque até então a gente não tinha nenhum instrumento para resolver a questão das irregularidades em áreas particulares. Então, conseguia se resolver na área pública, porque a administração pública é ela que contém e acabava ficando, né? Aquilo ficava sem resolver, né? Então, as áreas particulares, né? E aí, agora, a gente surge também com a regularização, né? A gente hoje, então, a gente vem da medida provisória, passa pela 11977, com esses instrumentos, e aí, na 13465, vem a questão de novos instrumentos também, que hoje a gente tem a poder também, o instrumento da legitimação fundiária, né, que aí é reconhecer o município também, o poder público tem o poder de reconhecer definitivamente a propriedade, passar definitivamente, mesmo sendo área pública, para as pessoas que estão ocupando, né? Então, isso é um instrumento que também ajuda a resolver essa questão. E aí a gente também tem uma lei também que a Casa Verde e Amarela, que agora é de 2021, que traz também discute também a questão do direito à moradia, também traz nova questão do projeto habitacional, mas também permite também traz a questão à luz, também a questão do saneamento básico, porque muitas vezes, dentro do processo de regularização, se discute a posse, a questão fundiária, a questão de propriedade, a questão de titulação, porém não discute a questão de infraestrutura, ou seja, se regulariza o loteamento, mas não se leva a infraestrutura, como saneamento, não leva esgoto, não leva água, então também acaba trazendo, ou fazendo essa ponte também com que o município também acabe tomando partido nessa questão do saneamento. Pode passar, Elaine. E aí, só para tentar ser rápido, né, para a gente, né, como falta alguns minutinhos para dar tempo das pessoas perguntarem aqui, vamos ver se eu consigo acelerar aqui. Dentro da regularização fundiária, existem dois tipos. A regularização de interesse social e de interesse específico, que hoje, né, a 13465 tem esses dois tipos. As de interesse social são núcleos irregulares, onde 51% da população tem a renda de até 5 salários mínimos e possui apenas o imóvel que reside. Então, é isso daí, a gente declara, né, o município tem o poder de declarar esses núcleos irregulares, quando esses núcleos têm essas características. Temos irregularização de fundiário de interesse específico ao inverso, quando a maioria da população que reside lá não possui essas características, ou seja, tem mais de um imóvel, tem renda superior. Então, assim, mas elas também, a gente consegue encontrar esse tipo de irregularidade em loteamentos que não tem padrão popular. Pode passar. Agora, se a gente vai entrar em Bertioga, só para a gente falar um pouquinho, né? Para a gente entrar, porque é o município onde vocês residem, só para a gente entender como que é hoje o nosso cenário. Então, assim, Bertioga, né, a partir de 2017, tem um programa de habitação, um programa de regularização, que é o programa Regulariza Bertioga, né? Onde a gente teve que, primeiro, mapear, então, entender qual que eram as irregularidades do município. Hoje a gente identificou 42 áreas irregulares, ou seja, mais de 10 mil imóveis são irregulares no município de Bertioga. Desses 42, a gente já conseguiu regularizar 10 núcleos e 1.300 famílias já foram beneficiadas pelo programa de regularização. Então, assim, numa gestão, né, de 2007 até 2020, a gente conseguiu, né, que 1.300 famílias tenham direito ao registro definitivo dos seus imóveis, né? Para vocês se identificarem o que eram esses núcleos irregulares, né? Até o que é a regularização de interesse específico, até para mim, que não moro em Bertioga, quando fui, né, até participei desse processo de identificação, a entrada da cidade, que é a Avenida, né, 19 de Maio, era irregular. Então, assim, toda a área do Jardim Albatroz era um loteamento irregular. Então, assim, as pessoas
têm essa figura de irregularidade na questão do assentamento normal, onde não tem infraestrutura, onde não tem isso, então acaba tendo, mas não. Então, assim, a própria entrada da cidade não tinha registro no cartório de registro de imóveis. Então, foi um dos primeiros núcleos que o município, né, conseguiu fazer, aprovar e regularizar. Outra área também é o loteamento Itaguaré, que é lá no Jardim São Lourenço, onde tinha um trecho desse loteamento, que são 154 imóveis, que também é regular, e lá o padrão, né, também não é um padrão baixo, né, a gente sabe que hoje um imóvel custa mais de R$500 mil e também era totalmente regular. E a gente também tem o Jardim Veleiros, que é um dos loteamentos mais antigos do município de Bertioga, que é da década de 50, que também era totalmente regular. Então, lá a gente conseguiu também para trazer essa regularização. Esses são de interesse específico. E o que vai diferir uma coisa da outra, do interesse específico para o interesse social? São que as pessoas, para poder fazer o registro dos seus imóveis, elas pagam para ter sua matrícula. Então, no cartório de registro de imóveis, elas têm que pagar para poder ter sua matrícula definitiva, né? Quando a gente fala em regularização de interesse social, que é a maioria que o município, o interesse social, é onde o município tem a obrigação de promover essa regularização, porque a lei fala sobre isso, onde o município tem que investir seu dinheiro nesse tipo de regularização, as pessoas que se caracterizam que têm essa renda, né, de 5 salários mínimos e ter um único imóvel, o processo é totalmente gratuito, inclusive a matrícula. Então, a matrícula sai para ela, já no nome dela, o município já consegue fazer todo esse processo e ela sai de forma gratuita para essas famílias. Então, elas não têm custo zero, né? Não é que é custo zero, né? A gente sempre tem essa discussão, né? É direito. Então, assim, não é uma questão que, então o município é bondoso, o cartório é bondoso, assim, fazendo boa ação. Não, não é. Isso é direito, isso está dentro da legislação, isso é um direito do morador que tem essas características, sua regularização gratuita. Então, essas áreas que passaram por regularização, né, interesse social, são o Ilha 2, a Coab Santista, que fica em Vicente de Carvalho, Jardim Ana Paula, a primeira fase, Dona Paula, Vila Tupi, uns conjuntos habitacionais lá em Boracé, que era o PSH, e um prolongamento da rua Augusto Ribeiro Pacheco, que fica ali no Jardim Rafael. Então, todas essas áreas passaram por processo de regulação fundiária. Pode passar. E aí, qual que é o papel da administração pública nesse processo da regularização, né? Primeiro, como eu já falei, o município, quanto à administração pública, ele tem que conhecer o seu município, então ele tem que identificar essa questão dessas irregularidades, até para entender. Então, ele tem que elaborar esses projetos quando é de interesse social, porque na lei fala que é obrigação do poder público fazer esses projetos quando é de interesse social, investir recurso para isso, para garantir esse direito, né? E assim, e aí depois, quanto à regularização de interesse específico, ele tem a obrigação de aprovar esses projetos. Então, o papel da administração pública é fazer esse ordenamento. Então, ou aprovando, ou investindo, e lembrando que, como eu já tinha comentado no início, que a prefeitura, novamente, a administração pública não faz somente por uma questão só de direito, mas isso também é um retorno financeiro para o município. Então, a partir do momento que ele traz essa regularização, ele deixa de fazer renúncia de receita. Ou seja, o que é renunciar à receita? Quando ele não reconhece, quando ele não regulariza, ele está deixando de arrecadar com o IPTU, ele está deixando de arrecadar com o ITBI, que ITBI é uma transmissão, né? Quando você vende um imóvel, você tem que pagar esse imposto, né, que é de transmissão entre vivos, né? Ou então ele deixa de... Então, a partir do momento que ele não reconhece, que ele não traz essa regularidade, ele faz essa renúncia. Como ele fala assim, não, eu não quero esse dinheiro. Então, o município não pode fazer isso. Então, por isso que esse é o papel da administração. Ele tem que trazer essa regularidade para deixar de renunciar essa receita, porque isso também é um dever do cidadão e até para conseguir investir na própria cidade. Pode passar. E aí, assim, mas como que funciona, né, Juliana? Como que é essa administração pública, legal, mas quem é o papel de quê? Como que funciona? Então, hoje, a questão habitacional, da questão da regularização, é tratada na Secretaria de Obras e Habitação do município, através da Diretoria de Habitação, onde lá eu sou chefe, né, chefe de habitação. E aí, assim, existem uma relação que, assim, então quer dizer que só a habitação que trata disso? Não. A prefeitura, ela é um círculo, né? Então, assim, ela tem uma corrente ali onde tem várias secretarias, mas nós da habitação não fazemos nada sozinho.
Então, a Secretaria de Planejamento trabalha com a gente nos processos, a Procuradoria, a Secretaria de Administração, nós temos uma comissão também, a Secretaria do Meio Ambiente, enfim. E nós também temos uma comissão, que é a SERPO, né, que é a Comissão Especial de Regularização de Parcelamentos, né, urbanos, onde a gente trata também essas questões das irregularidades, onde a gente tem cadeiras lá, onde vários membros da prefeitura participam e a gente aprova essas regularizações lá. Pode passar. E aí, assim, a secretaria, né, através dessas ações, né, o município também, além de ter esse investimento com dinheiro do município, existem outros convênios também que a prefeitura vai buscar também para poder trazer, porque nem sempre a prefeitura tem recurso disponível para fazer todos esses processos de regularização. Então, o governo do estado também tem um programa também de regularização fundiária, que chamado Cidade Legal, onde ele atende todo o estado, e os municípios se inscrevem através de um convênio, onde eles encaminham esses núcleos irregulares e o estado investe para poder fazer essas regularizações. Então, a gente tem esse convênio, essa parceria com esse programa Cidade Legal. O estado também tem um outro programa, né, que é o ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo também, que também a gente também tem convênio com eles também, para poder também promover trazer investimento para também promover essas regularizações, e a gente também tem um convênio com o governo federal, que foi uma emenda de um deputado federal que encaminhou recurso para o município, através do Ministério de Desenvolvimento Regional, onde a gente vai utilizar esse recurso, que é mais de 1.300.000, que veio para habitação, né, que vem direto para o Fundo Municipal de Habitação, onde a gente vai investir também para poder promover a regularização. Então, não sai só dinheiro do cofre municipal, né, para poder promover a regularização. O Estado também tem sua responsabilidade, assim como o governo federal também tem sua responsabilidade, também investe recursos também no nosso município. Pode passar. E aí, assim, eu vou falar bem rapidamente também da questão das etapas do processo da regularização fundiária, né, como que funciona, né, enfim, só para a gente entender dentro do organismo da prefeitura. Como que funciona? Primeira coisa, a gente tem, quando a gente identificou, depois quando a gente inicia um projeto, a gente faz um levantamento topográfico. O que seria esse levantamento topográfico? Esse levantamento topográfico é o desenho das casas, né? Então, a gente vai para campo com uma equipe técnica, onde se usa instrumentos, né, para poder fazer isso, onde são feitos um retrato das medidas dos lotes, onde são feitos os desenhos das casas, porque a gente precisa fazer todo esse reconhecimento para aí sim conseguir depois fazer, né, o registro disso. Então, primeiro, o que a gente vai fazer lá? A gente vai mapear. Então, a gente mapeia através desse levantamento. Nesse levantamento, vai fazer o desenho das ruas, pegar as medidas das ruas, as medidas das casas, identificar quantos pavimentos, até para poder fazer esse reconhecimento. Né? Aí, depois disso, a gente vem para as outras etapas, né, que é a etapa também do próprio... a gente faz, quando entrega esse produto para nós, a gente faz a segunda etapa, que é verificar se realmente aquele trabalho está correto, né? Então vai para campo, primeiro faz essa verificação, depois encaminha até para o setor de planejamento, onde é feito a questão do emplacamento com a numeração oficial, que depois a Silvana vai falar um pouquinho sobre isso, né? Para vocês entenderem como que funciona, que assim, esse emplacamento é uma numeração oficial que também traz ordenamento para os lotes também, que essa numeração é onde vai usar justamente para poder servir como correspondência, enfim, né? Depois a gente entra na outra etapa, que é o cadastramento e recolhimento de documentos. Então, até para poder a gente fazer a titulação, a gente tem que reconhecer quem são aquelas famílias que moram no local. Então, a gente cadastra aquele morador, pega os dados daquele morador, pega os documentos dele para depois a gente estar titulando. Depois disso, a gente faz a elaboração do projeto, que são os projetos que vão para o cartório. Então, vai tanto aquele levantamento topográfico, que a gente falou que são aqueles desenhos, né, dos lotes, dos terrenos, das casas, faz o memorial descritivo, que é onde descreve todo o perímetro do terreno, então vai descrever todas as medidas, o terreno tem tanto por tanto, então tudo isso compõe esse projeto de regularização. Depois esse projeto passa por essa comissão, que é a comissão, né, pela SERPO, né, pela essa comissão de regularização. A gente aprova esse projeto na SERPO, vê se está tudo correto, a gente aprova esse projeto,
Depois de aprovada, a gente caminha toda essa documentação para o cartório. E aí o cartório vai fazer esse registro lá para poder essa área, esse núcleo, que é esse núcleo regular, nascer. E desse nascimento, desse registro, desse parcelamento que a gente fala, né, que é o registro de todas as quadras, de todos os terrenos, do viário, nascem-se os filhotinhos, que são as certidões de matrícula de cada lote. Então, tem a mãe, que é a área que reconhece o núcleo, e depois nascem os filhotes, né, os filhinhos lá, que são cada matrícula. Depois disso, a gente faz a titulação. O que é? Reconhecer de verdadeiramente aquela pessoa que está ocupando aquele bem é o proprietário de fato daquele imóvel. E aí, né, aí vai entrar, vou deixar a Silvana falar, pode passar para o próximo slide, que ela vai falar um pouquinho da comissão também, e vai falar um pouquinho do emplacamento. Vamos lá. Silvana, agora é com você aí. Obrigado, Ju. Essa comissão é a Comissão Especial de Regularização de Parcelamento Urbano. Então, que é a SERPO, ela foi criada em 1999, através da Lei 343, para o então prefeito Rachid. Pode passar. Essa comissão, ela tem dois momentos. Ela pode deferir ou indeferir um projeto, que foi o que a Juliana falou. Toda regularização, todo momento de regularização, todo projeto tem que passar por essa comissão. Em momento nenhum, prefeito ou secretário decide se aquilo pode ou não ser regularizado, passado pela regularização fundiária, sem que a comissão defira. Então, muitos casos, por exemplo, aquilo não falta documentação, falta desenho, então qualquer documento exigido que falte neste processo, o processo ele dá um comunicado para que a pessoa ou para que um representante, né, em caso de REURB-E, que é específico, traga essa documentação. Se ele trouxer, passa novamente pela comissão, é deferido e aí dá a sua continuidade. Senão, ele é indeferido e vai ter que começar do zero novamente. A comissão ela é formada por 12 membros, então ela precisa de 50% desses membros mais um, então, pelo menos 7 votos, ou 50% mais um do que estiver no momento da reunião. Tá? Pode passar. O emplacamento, né? No slide 13, tem uma plaquinha que vocês viram, não sei se dá para colocar depois, tem uma plaquinha com uma numeração falando da regularização, e aí tem uma numeração. Essa numeração, ela é dada, essa aqui, ó, 0759. Essa numeração, ela é oficial, mas ela não é aleatória. Ela segue ainda um plano, infelizmente, o plano diretor da Prefeitura de Santos. Essa lei foi criada lá em 1968, de como fazer o emplacamento. Então, você precisa pegar do eixo da rua e medir até o meio do lote que eu vou emplacar. E aí, se der, por exemplo, 50 e estiver do lado esquerdo, eu não posso, eu tenho que colocar o número 51, porque do lado esquerdo da rua é ímpar e do lado direito sempre tem que ser par. Por isso que às vezes a gente passa nas ruas e fala assim, nossa, que bagunça, porque aquilo não foi feito oficialmente, porque oficialmente é feito assim, tá? E deixa eu só passar aqui que eu já estou lá na frente. Tá? Só um pouquinho aí, né? Pronto. Bom, a SERPO ela é composta por técnicos. Então, a Juliana arquiteta, José Paulo e tantos outros, como Marcelo, Neme também. Eu falo que eu não sou técnica, mas eu tenho experiência. E, no momento, ninguém faz o que eu faço. Então, eu fico muito feliz por isso, por poder ajudar, que é esse emplacamento. Então, a Juliana deixa tudo bonitinho, aí manda aquele monte de processo para eu ficar pondo o número naqueles terreninhos, né? Muito obrigada, viu, Juliana? Você é muito legalzinha. E aí eu devolvo o processo para ela com esse emplacamento. Quando sai o título de legitimação fundiária com o memorial descritivo, esse é o número oficial do lote que vai ser matriculado, tá? Então, assim,
Bertioga não possui ainda um código de posturas, que é o documento que deveria reger de como fazer isso. Então, é por isso que eu coloquei que é uma lei complementar do município de Santos. Aí tá aí os artigos, tal, que são os artigos 255 ao 269, que é exatamente explicando como é feito isso. Tá? Pode ir. Agora volta, Juliana, porque eu só queria falar sobre isso, tá? Porque, assim, a Juliana, eu vou dar uma rasgadinha de seda aqui. Eu aprendi com ela tudo que eu sei de regularização fundiária, porque num momento muito difícil ela me acolheu e me ensinou. Então, é muito prazeroso estar aqui hoje com ela falando sobre isso. Toca lá, Juliana. Só para... Imagina, Silvana, você sabe que a contribuição não é só minha, e você também me ensina muito durante todo esse processo. A gente sabe que existe uma troca, né? Não vamos rasgar cedo aqui, porque eles não, né? Não dão tempo história. Daqui a pouco fecha o horário. Então, só para a gente fazer esse fechamento, que é até... Porque, assim, é difícil tentar entender a administração pública, não é fácil, né? Para a gente, até para mim, para a Silvana talvez, e para a Elaine também, quanto, né, assim, servidoras, é mais fácil até de entender essa questão um pouquinho da administração pública, mas para quem está de fora, às vezes é complexo, mas, assim, lembrando que a sociedade também tem o seu papel importante em todos, e não só na regularização, mas também na saúde, enfim. Hoje, depois da Constituição, né, foi criados os conselhos justamente para a sociedade poder participar, para poder também não é só dar pitaco, é dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, hoje, para ter as discussões até da questão da regularização, são discutidas no Conselho Municipal de Habitação. Então, nós temos esse conselho ativo, né, funcionando no município de Bertioga, e justamente é o conselho que delibera, através do fundo municipal, onde o presidente desse conselho, junto com os membros também que compõem esse conselho, vão deliberar onde que vai ser aplicado esse recurso. Então, é importante, por isso que a sociedade tem que participar, porque a sociedade ativa, participando dentro do conselho, consegue discutir, consegue dizer aonde vai ser aplicado esse recurso, né? Então, é importante, é um conselho importante. E quando a gente faz um processo de regularização fundiária, a gente também faz reuniões com as comunidades para discutir, para poder informar também como que funciona esse processo. E, assim, se as pessoas não participarem desse processo de regularização, infelizmente, a regularização não sai. Então, assim, porque a gente depende da troca do morador, a gente depende que o morador venha, traga a documentação, que o morador tenha essa questão, interesse por cadastrar. Se ele não quer participar, se ele não colaborar nesse processo, nada vale o trabalho que a gente desenvolve na prefeitura. E também a questão também que acabam morador, as pessoas que estão nessas áreas, né, ou irregulares, enfim, que são os assentamentos subnormais, assim, que são as áreas que são mais, onde tem maior número de ocupações, também faça esse controle também dessa ocupação, né, onde também haja essa segurança de até denunciar quando tem algum problema, porque muitas vezes as pessoas não se sentem seguras, né, porque a gente sabe que muitas vezes esses núcleos são ocupados, né, nem sempre por pessoas, né, muitas vezes o tráfico de drogas também é envolvido nessas novas ocupações, então a gente sabe que muitas vezes as pessoas não se sentem seguras para poder denunciar, né? Mas, assim, lembrando que a ocupação desenfreada prejudica no processo de regularização também, porque se a gente vai lá, faz um desenho, mapeia uma coisa, e quando a gente vai para o cartório, registra, aí depois continua as ocupações, a gente perde tudo aquilo que a gente fez, porque continua aquela questão da irregularidade, né? Então, assim, só fazer esse fechamento mesmo, acho que para dizer que a administração pública é um processo complexo, a regularização não é um processo simples, mas que é um direito. Então, assim, a gente vem discutir, né, nós como servidores, eu, Silvana, né, eu estou como chefe de habitação, eu não sou chefe de habitação, né, então nós estamos lá para servir, mas nós também estamos lá para garantir o direito dos moradores de Bertioga. Então, assim, para garantir o direito do morador ter o seu imóvel regularizado, para garantir o direito que quem tem interesse social que tenha seu imóvel de forma gratuita, para que tenha o direito de ter um número oficial, que é o que a Silvana faz, que é fazer esse ordenamento, porque se a Silvana não desenvolve esse trabalho lá do emplacamento, onde tem essa numeração oficial, ele não consegue ter uma correspondência, não consegue receber correspondência.
não consegue receber nenhum bem no imóvel dele, ou se ele também não consegue nem se inscrever oficialmente, né, até para um comprovante de residência. Então, o trabalho que a Silvana desenvolve, que parece que é um número, não é um número. Aquilo significa cidadania. Então, ali é a cidadania, onde a pessoa também desenvolve o pleno direito dela de ter uma numeração oficial, com o nome de rua oficial, com o número de emplacamento oficial. Então, isso também é promover a cidadania e também promover a inclusão também na cidade formal. Então, eu queria daqui deixar registrado o meu agradecimento à Silvana novamente pelo convite, à professora Elaine, e aí me coloco à disposição também, esse que foi até rápido, né? Enfim, mas me coloco à disposição para aqueles que têm algumas perguntas, a gente responde aí, tá bom? Muito obrigada, meninas Silvana e Juliana, por trazer, né, por nos esclarecer essas legislações tão importantes para que nós possamos ter esse direito à habitação, né? Até porque é um desejo, né? Se você for fazer uma pesquisa simples com qualquer um dos brasileiros, o sonho da casa própria é algo que sempre está em evidência, né? Então, assim, mas nós sabemos que isso é um direito, né? Só que muito distante da realidade de muitos brasileiros, né? Então, nós sabemos porque essa questão da habitação é algo histórico, né? Como já foi comentado aqui, e que nós estamos caminhando para que realmente não se torne apenas um sonho, que fique, né? Que nós consigamos estar realizando, que se concretize isso na vida dos brasileiros. Entretanto, nós sabemos, né, a questão da dificuldade existente. Se algum aluno que tiver algumas dúvidas referente a essa questão, por favor, levante a mãozinha. Então, agora acho que nós podemos estar fazendo essa troca de informações, né, de uma forma assim, para que vocês possam estar esclarecendo algumas dúvidas que nós temos, viu, alunos? Fiquem à vontade. Enquanto vocês não se manifestam, eu vou tomar a liberdade de ficar conversando com vocês, para que vocês possam estar me esclarecendo algumas questões, né, referente ao tema que vocês trouxeram, né, que eu acho muito importante. Algumas perguntas simples, Juliana, porque o pouco que eu sei sobre o Estatuto da Cidade, né, até porque eu sei um pouco porque de um trabalho que eu fiz sobre desenvolvimento sustentável e teve uma hora que é um assunto transdisciplinar, então acaba se encontrando, mas eu não tenho aprofundamento sobre esse conceito. Os títulos, né, que no caso, com a lei do Estatuto da Cidade, eles eram essas áreas de interesse social, eram fornecidos principalmente para as mulheres, né? Exatamente. E ainda, então, continua ainda, né? Continua, sim, sim, continua. Então, assim, porque também é importante isso que você colocou. Por que o título, né, principalmente nessas áreas de interesse social, sai em nome da mulher? Porque muitas vezes, né, assim, infelizmente, né, e a gente encontra isso até hoje, né? Houve até um morador, até recentemente, de um núcleo irregular, onde ele levou só o documento dele, né? E ele queria, e como ele vive numa união estável, ele não quis colocar o nome da mulher. Só que, geralmente, dentro de um processo até de divórcio, a mulher fica com os filhos. Sim. E muitas vezes ela era expulsa do imóvel, né? O homem, infelizmente, expulsava a mulher e ficava com o imóvel no nome dele. Então, hoje é lei que garante o direito em nome da mulher, justamente por conta que ela acaba ficando com os filhos e dentro de um processo de divórcio, né, de separação, esse direito ficou, assim, a maioria das famílias hoje, né, são chefiadas por mulheres, né? Então, isso foi um direito, foi uma luta, né, feminista até, por conta de todos esses problemas que tem, né, que envolvem, né, até a questão da violência doméstica, né, que muitas vezes a mulher sofre violência, e aí era expulsa de casa e perdia esse direito de propriedade do seu bem, que às vezes é o único bem que ela tem até para poder conseguir abrigar sua família. Então, veio isso no Estatuto,
depois foi reforçado novamente na 11.977, e ele permanece ainda na 13.465 também. Ele permanece essa questão desse direito em nome da titular sendo a mulher. Ah, importante. Agora, referente, assim, essa questão também das áreas de interesse social, no caso, como foi mencionado, então, é o seguinte, o município, ele arca com todas as custas, vamos dizer assim, referente à questão da documentação e tudo mais, até perante o cartório. No caso, não seria cobrado, acho que o ITBI mesmo, né, que é Imposto de Transferências Imobiliárias, né, no caso. Mas após que as pessoas conseguem esse título, mas eu estou falando das zonas de interesses especiais, né? No caso, eles depois começam a pagar alguma taxa, imposto, uma contribuição de melhoria, alguma situação assim? Sim, primeiro assim, vamos, assim, a 13.465, ela tem essa obrigação, então, que o município ou o poder público, né, que não precisa ser só o município que pode promover regularização, o Ministério Público também pode promover, enfim, né? Só que assim, então ele tem a obrigação de promover quando é interesse social. Porém, na lei nova agora de 2021, como o município nem sempre é muito ativo, né? Assim, ele nem sempre é muito participativo na questão da regularização, nem sempre investe. Hoje tem uma brecha na lei que permite, vamos supor, núcleos e comunidades ou associações de moradores que são de interesse social de apresentar esses projetos de regularização. Ou então, que antes não era permitido. Por mais que ele tivesse já o projeto, topografia pronta, cadastramento dos moradores pronto, ele não poderia apresentar para a prefeitura aprovar, porque lá na lei falava que era obrigação do município. Mesmo se ele tivesse, ele tinha que perder esse negócio. Ele perdia o recurso que ele já tinha feito. Porque muitas vezes a associação de moradores já faz esse investimento, né? Sim. E aí ele não podia apresentar. Hoje ele pode. Porém, assim, o custo de cartório, então, assim, não existe como a legitimação fundiária ou mesmo a legitimação de posse, ela é um título de origem, ele é um título originário de registro. O que significa disso, né? Ele é um título que ele é como ele fosse, ele nasce do zero. Então, o município ele não pode fazer cobrança de ITBI, independente se é de interesse social ou se é de interesse específico. Então, a gente não tem essa obrigação. Porém, na hora que tem essa transmissão, que, assim, vamos supor, a pessoa, mesmo que é de interesse social, tá? Ela tem esse bem, ela é dela, né? A partir do momento que a gente reconhece, ela tem o direito de vender, né? A pessoa, quando ela não tem obrigação de viver naquele bem para o resto da vida. A partir do momento que ela faz a venda, aí ela começa a recolher ITBI, mesmo sendo de interesse social. E aí, assim, aí também tem os nossos outros colegas, né? Que é a Mara, que trabalha na administração lá na Receita. Quando a gente fecha o processo de regularização, quando a gente já tem as matrículas emitidas, a gente encaminha para a Receita, que é a administração, né? Que cuida, e ela faz a inscrição cadastral desses imóveis, mesmo sendo de interesse social como de interesse específico, e começa a fazer a cobrança de IPTU. Então, já começa a inserir realmente na questão formal. Então, as pessoas acabam também a prefeitura acaba começando a recolher também IPTU, né, desse mesmo sendo área de interesse social. Agora, essas áreas que não são de interesse social, que nem vocês mencionaram ao 19 de maio, e nós ainda... Né, que não tinha, elas são áreas que não estavam regularizadas. E aí nós também temos o outro lado, né, do Albatroz 2, seríamos assim, né, dessa forma. Também ainda não tem a regularização daqueles imóveis. A partir do momento que se for conseguir, né, vai nascer do zero, e aí as obras vão ter necessidade de ter regularização, não é isso? De estar entrando com projetos e tudo mais. E aquelas obras que não atendem ao que estipula as outras legislações, como o Código de Obras, né, e tudo mais. Qual é o procedimento? Consegue estar regularizando o imóvel ou então precisa se adequar à legislação atual? Então, essa é até uma discussão que até a gente, até para discussão entender também, acho que não quis entrar muito nessa esfera, mas entender os poderes também, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Primeiro, só para a gente responder essa questão da irregularidade, né? Isso também é uma discussão que a gente está levando para a SERPO hoje, porque hoje a gente o município está investindo na regularização do fúndio, né, do terreno, porém a gente está discutindo agora como promover a regularização da construção.
Entendi, é um outro Porque passo. a gente está chegando nesse outro passo, porque a gente está regularizando a questão fundiária, porém a gente está discutindo hoje, tentando preparar uma legislação específica para as áreas que passam pelo processo de regularização fundiária. Porque muitas vezes, assim, tem núcleos, né, que, como Ana Paula, Ilha 2, que são de interesse social, que a construção não se enquadra dentro do Código de Obras do município hoje. Sim. Então, e ela não vai conseguir se enquadrar, né? Por mais que, assim, tem lote que não corresponde à metragem mínima exigida pelo município, os ambientes não vão ter as metragens mínimas exigidas pelo município. Então, a gente está tentando encontrar uma saída, né, para que esse imóvel, também, essa construção, também entre dentro da regularidade. Porque a gente regulariza a terra, mas o imóvel continua irregular. Então, tentar encontrar uma saída, né, junto, assim, a gente vai estar discutindo isso já com as outras secretarias, para tentar achar uma solução para trazer a regularidade também para a construção. Né? Porque não adianta resolver só o problema do lote, mas também trazer essa regularidade também para as construções. E aí essa discussão do Poder Executivo é até interessante, porque aí a gente sai da questão do Executivo, né, do Poder Executivo, passa pelo Legislativo, né? Então os vereadores também têm um papel importante dentro do processo de regularização fundiária, assim também como o Judiciário também tem um papel importante, né? Que a gente esquece também, assim, até eu vou trazer um caso bem rápido, teve um morador que foi nos procurar na Secretaria de Habitação, lá, enfim, de algum núcleo, e aí ele falou assim, ele veio depois de muito tempo trazer documentação e observou que o lote dele, o vizinho dele tinha pego 3 metros do terreno dele, só que já tinha regularizado, então já tem a matrícula. Então, aí que entra o Judiciário também. Então, é importante essa questão, né? Porque a partir do momento que você encontra essa irregularidade, já sai da esfera da administração, né? Sai da esfera do executivo. Porque a partir do momento que você tem esse conflito com o vizinho, é que cabe ao judiciário, ao juiz determinar como que vai ser feito aquele processo, no pequenas causas, porque se envolve uma terceira pessoa, envolve indenização. Então, assim, os 3 poderes estão ali conectados, ninguém trabalha sozinho, né? Até para fazer uma mediação de conflitos, quem faz é o judiciário, né? Então, assim, nós estamos totalmente interligados, né? Então, a gente tem o executivo, que é a prefeitura, mas também temos o legislativo, que são a Câmara de Vereadores, assim também como a Câmara de Deputados, que a gente dependeu também para poder ter a lei federal, e também o judiciário também é um papel importante também nessa questão da regularização também, para mediar esses conflitos também gerados até, né, a gente sabe que sempre vão haver essas discussões, enfim, até de retomada de posse, né, enfim. Mas aí a gente tem todos esses poderes todos eles juntos, né, discutindo também essa regularização. Nossa, excelente. Meninas, se vocês têm alguma pergunta para fazer? Hein? O meu não é a minha pergunta, na verdade é a pergunta da Jéssica, mas eu vou transmitir porque ela não consegue entrar. Entendi. Ela fez o questionamento sobre os prédios, né, que estão saindo no Jardim Rafael, são 1.500 unidades. É feito um estudo do local ou apenas construído no local disponível e quais as pessoas que podem morar nela? Tá bom, vamos lá. Eu vou só dar uma palhinha aqui. Pode falar. Vamos lá. Jéssica, esse estudo foi feito, sim, em 2009, iniciou em 2005. Em 2009 foram feitos alguns cadastros no município de Bertioga, nas áreas que já existiam os assentamentos, a gente chamava de favelas, né? Que nem o Marcelo mesmo não gosta, mas ainda se chama assim. Então, essas pessoas fizeram esse cadastro numa entidade chamada Promoradia, foi daí que partiu. A prefeitura fez a parte social e quando foi aprovado pela Caixa, pelo governo federal, o financiamento, foi utilizado este cadastro de 2009. Pode completar, Juliana, vamos lá. Então, vamos lá, só para tentar entender. É um programa do Minha Casa Minha Vida, então um programa que é investido totalmente pelo governo federal, como a Silvana até já colocou. Existiam 2 tipos de Minha Casa Minha Vida. Existia o Minha Casa Minha Vida, que era captado esse recurso pelo poder municipal, o município poderia ir lá e pegar esse investimento e colocar a demanda do município,
como as entidades, como a gente já colocou, associações de moradores, qualquer assim, grupo de moradores poderiam trazer esse recurso também, desde que estivesse um terreno disponível. Então, vem essa discussão, mas por que foi escolhido aquele terreno? Primeiro, que aquele terreno foi escolhido justamente porque estava livre, né? Então, assim, foi feito um estudo de quais terrenos que tinha, e a própria, quem comprou esse terreno foi a entidade, né, que comprou esse terreno, através também de uma parceria com o governo do estado, existe um programa também do governo do estado chamado Casa Paulista, onde esse programa da Casa Paulista comprou esse terreno e passou para a entidade. Então, esse terreno hoje, que esses terrenos estavam disponíveis, foi comprado e foi passado para a entidade. A partir daí, a entidade fez o projeto, né? Como a Silvana já colocou, fez um projeto de construção, onde passou lá pelo setor onde a Silvana cuida, lá, onde também foi emplacado, onde também foi aprovado pelo Zé Paulo, onde foi passado pelo Marcelo, provavelmente lá no meio ambiente também para ver questões ambientais. E aí é feito um estudo junto à Caixa, então tem que ser provado que naquele local vai ter acesso à infraestrutura mínima, onde tem escola próximo, onde tem posto de saúde para atender aquelas famílias. Se não tiver esse atendimento, essa infraestrutura mínima, a Caixa não investe o dinheiro. Então, assim, não é feito de qualquer jeito, não é escolhida aquela área também, assim, não pode ser uma área no meio do nada, longe de tudo, que não tem infraestrutura. É feito esse estudo, onde tem, sim, um raio que é projetado, e tem que ver, assim, se tem distância mínima, né, essa distância mínima para atender aquelas famílias que vão morar lá. Então, assim, tem escola perto? Se não tiver, tem que construir. Tem UBS perto? Também tem que construir. A rua ali, até a rua onde está sendo construída, tem que estar pavimentada no final da obra, tem que ter acesso. Então, não é assim jogado, assim, porque às vezes a gente parece assim, mas por que jogou tão longe assim, né? Não, assim, não jogou porque era a área que tinha disponível, onde tinha esses equipamentos próximos, por isso que foi escolhida essa área para morar lá. Quem pode, né, como a Silvana já colocou, quem pode morar lá hoje, né? Quem pode, primeiro a família tem que ter renda de 0 a 3. Então, assim, Minha Casa Minha Vida também, ele tem faixas salariais, né? Ele tem uma faixa que é a primeira faixa, que é de 0 a 3 salários mínimos, que é onde a pessoa ela paga essa unidade por um período de 10 anos, com um valor, né, de valor máximo de parcela de 80 e poucos reais, né? Acho que não, desculpa, valor mínimo, né? Porque é 10% da renda, o valor mínimo, acho que é de 80 reais o valor da parcela durante o processo de 10 anos. Ou seja, o valor que ela vai pagar pela unidade não chega nem 10% do valor investido num projeto habitacional. Então, justamente esses programas existem para tentar diminuir o déficit habitacional, onde as pessoas que moram de aluguel também têm a oportunidade de adquirir esse bem. Então, assim, até o projeto parece muito bonito, enfim, né? Lindo, maravilhoso, mas a gente sabe que é difícil da gente implantar. Então, essas pessoas se cadastraram nesse programa. Além de se fazer esse cadastro no município, elas têm que fazer um cadastro único, que é um cadastro do governo federal também, que é um cadastro onde é uma porta de entrada para os outros benefícios. Esse cadastro serve para o Bolsa Família, serviu também para essa questão agora do próprio, da pandemia, onde recebeu também o benefício. Então, ele é a porta de entrada para outros benefícios sociais também. Então, a pessoa também tem que se cadastrar nesse cadastramento único para poder participar desse programa. Se ela não atualiza esse cadastro, ela perde o direito àquela unidade. Então, assim, é sempre atualizado, não é que foi lá uma vez, cadastrou, que não vai cadastrar, né? Então, assim, ele tem, assim, até o final do processo, ele tem que continuar lá fazendo essa atualização para provar que ele continua com aquela renda. E a Caixa, vai investigar a vida financeira todinha do morador antes de ir para lá. Inclusive, se ele já teve financiamentos, até de carro, enfim. Se ela detectar que ele já recebeu um outro imóvel em algum outro lugar, ele perde o direito, então ele não pode ter recebido de jeito nenhum. E lembrando que a pessoa que participa desse programa e vende esse imóvel, porque a gente sabe que vende esse imóvel, ela nunca mais vai poder participar de nenhum projeto habitacional no país. Por isso é que é tão importante o cadastramento único. Ou seja, vamos supor, aquele casal que participou desse programa, mesmo que eles se separem, eles nunca mais vão ter direito a participar de nenhum outro projeto. Mas, Juliana, isso é muito injusto. Não.
Isso não é injusto, porque existem outras pessoas que também precisam. Então, ela já teve esse direito garantido. Se ela vendeu e não conseguiu, né, comprar um bem em outro lugar, infelizmente, ela não pode participar de outros projetos, porque tem outras pessoas na fila que também precisam ter esse bem também, esse direito também, né, de ter esse imóvel, né? Excelente. Mais alguém? Mais alguém querendo fazer perguntas? Nossa, gente, é um assunto fantástico. Acho que eu ficaria aqui conversando com vocês, mas eu vou prometo fazer só mais uma pergunta. Só por uma questão. Eu sei que o tempo nós já ultrapassamos um pouquinho, né? Já passaram mais de 6 minutos, mas referente à visão de vocês, nós estamos, né, já há alguns anos já, falando sobre a questão do plano diretor. Né? E a questão da habitação, com certeza, deve está fazendo parte dessa legislação tão importante para o município. Então, e também considerando que o nosso município tem várias áreas, né? Acho que é 70%, 70% a 80% de áreas de preservação. Como fica essa questão da habitação referente à questão do planejamento da cidade de Bertioga? Vou falar, então. Não fica, né? Não fica, né? Então, assim, o município de Bertioga tem um problema, assim, não deveria ser um problema, né? Porque a questão ambiental nunca deveria ser um problema, né? Então, assim, por conta dessa questão dessa restrição ambiental que o município de Bertioga tem, até de uma questão, não seria uma restrição, mas uma questão até de preservação, né? 90% do município é preservado, né? Então, muitas vezes, essas áreas que são preservadas, as pessoas acabam, como ela não tem valor econômico, né? Ou seja, ela não tem um valor atrativo porque ela não tem econômico, porque ela não pode ser utilizada, né? Então, assim, as pessoas que deveriam, assim, o município não tem como guardar, né? Conseguir preservar e conseguir até fiscalizar todas essas áreas. Não é impossível, né? Humanamente impossível, porque o município de Bertioga é imenso, né? Né? Então, assim, como você consegue identificar todas essas áreas? E acabam que essas áreas acabam sendo ocupadas indevidamente, né? Porque a gente volta lá no início, lá do país, lá na década de 70. A falta do déficit, a falta de política habitacional, que não é um problema de Bertioga, é um problema do país, né? Então a gente tem que deixar gravado que é um problema do país. As pessoas vêm morar em Bertioga porque aqui tem mais oportunidade de trabalho, então elas acabam vindo por conta até da qualidade de vida, porque vai ter acesso, o filho dela vai ter acesso a uma unidade de educação, vai ter acesso até a questão da unidade de saúde. Então a gente percebe isso dentro do processo de cadastramento, que as pessoas vêm até de regiões próximas, como Guarujá, Mogi, justamente buscando essa oportunidade de emprego, essa qualidade de vida, né? E aí a gente surgem os problemas também, porque assim, como existe essa falta de política habitacional, as pessoas têm que morar. Sim. E com a pandemia agravou o problema, né? Então a gente sabe que a questão financeira, a questão social é ligada também à questão das ocupações. Então, como a população hoje, a maioria das pessoas não tem renda suficiente para adquirir um bem, né, um imóvel, num local formal, num local onde tem um terreno, ela acaba ocupando essas áreas. Elas muitas vezes ocupam sem saber que essas áreas são de preservação ou que tem, né? Algumas vezes elas não, assim, as pessoas compram até de boa fé, porque às vezes não vão até o município, não vão até a prefeitura para saber se aquela área pode ser ocupada ou não. Sempre tem os especuladores que acabam ocupando e fazendo essas vendas, né? Então, assim, e elas vê aquilo dali como oportunidade. Muitas vezes é a única oportunidade que ela tem. Então, dela tentar sair do aluguel, porque ela não consegue, porque ela vai fazer uma opção, ou ela vai comer, ou ela vai pagar o aluguel, e acabam ocupando indevidamente essas áreas. E aí, assim, aí o município hoje tem várias ações judiciais, né, por conta até dessas ocupações irregulares, onde o município é obrigado a tomar mais conta daquilo que deveria ser preservado, né? Sim. Então, até o trabalho do meio ambiente é muito efetivo, a gente tem uma diretoria de operações ambientais, onde, assim, está evoluindo até tecnologicamente mesmo, a gente tem drone, então a gente consegue fiscalizar através de drone, a gente tem todas essas áreas mapeadas, mas, assim, as pessoas vão mais rápido do que a gente. Sim. Né? Então, assim, e aí a gente
por mais que a gente tente controlar, tente fazer esse controle de ocupação, mas ainda é difícil fazer efetivamente esse controle, porque as pessoas precisam morar. Enquanto não tiver política séria de habitação, que a gente sabe que não é fácil, porque tem que ter despender de um recurso muito grande, né? E até de áreas também, regulares para poder fazer, a gente vai ter esse problema, ainda não é no Bertioga, mas, enfim, no Brasil, não tem como resolver. Bom, Silvana, quer falar uma coisa? Tá bom? Tá bom. O que a gente vê também sobre o plano diretor é que ele é de 1998, ele é muito antigo. A tecnologia está aí, a situação, até a necessidade também está aí, e a gente não conseguiu se atualizar. Quando a gente fala que em Bertioga não pode se aprovar uma casa sobreposta, a gente fala, nossa, eu não posso colocar minha família para morar no mesmo terreno, então às vezes acontece que vai comprar algo irregular, mais barato mesmo, porque a nossa legislação não permite. Talvez, é só um exemplo, um pequeno exemplo, mas se ele consegue aprovar, óbvio que a família também ajudaria essa pessoa com essa regularização. Então, eu acho que a hora que o plano diretor de Bertioga, em algumas situações onde ela já existe a legitimação, ou já existe a sua matrícula, permitir algum tipo de construção para atender hoje algumas necessidades, a gente pode caminhar aí para diminuir um pouquinho o déficit habitacional no município. Enquanto isso, 10 mil habitantes em 98 e hoje já está aí passando, acho, dos 50 mil. É bem complicado. Por isso que a necessidade da participação popular, principalmente nas audiências públicas, para que possa estar colocando as necessidades que elas possuem e as suas realidades, né? Para que nós possamos fazer uma cidade realmente que possa que atinja a todos aqueles que estão inseridos, né? Então, eu insisto nessa questão da participação. Porque cidadania é isso também, né? Você está vivendo a cidade, de você poder estar participando não só sobre a questão da moradia, mas a questão, né, a questão referente ao meio ambiente, referente à educação, referente à acessibilidade, e esse é o espaço que nós temos que estar fazendo isso, né? Juliana, eu não sei, Silvana, eu não tenho nem como agradecer a participação de vocês, nos trazendo assim esse olhar, essa experiência, esse conhecimento que vocês possuem técnico de vivência, porque esse é o conhecimento, não é aquele que é o conhecimento teórico, apenas que conceitual que nós passamos, que isso é importante. Sim, é óbvio, mas é quando o conhecimento, aquilo que nós colocamos em prática, aí, né, fica melhor, na verdade, e faz com que nós possamos estar aprendendo realmente, né? Então, eu particularmente, eu fui como uma aluna também, né, participando desta aula que vocês deram, e nos trazendo todos esses dados, todas essas informações dessa realidade, e que nós estamos inseridos, mas muitas vezes fora, até porque não faz parte, né, do nosso dia a dia. Muito obrigada mesmo, viu? Desculpa pelo horário, já passou, né? Já são 10h44, e muito obrigada mesmo, viu, meninas? Muito obrigada, e vocês também, alunos, por estarem aqui, né, e participando das nossas aulas. Eu agradeço novamente o convite, foi um prazer, né? Primeiramente, que eu amo o que eu faço, então, assim, Imagina, eu tenho muito prazer, né? Então, assim, assim, realmente, assim, não é Fala só com propriedade. não é só não sou só porque sou arquiteta, enfim, mas eu amo realmente a regularização, gosto muito de desenvolver esse trabalho. Lembrando que muitas vezes a gente acha, é um benefício para o morador, não, porque eu recebo, né? Então tem um salário, então estou ali para servir mesmo. Então, tenho obrigação mesmo de promover, colocar em prática a questão da regularização e tentar diminuir esse problema habitacional no município, né? Mas, assim, eu amo, vamos falar sobre a regularização, passo a transmitir esse conhecimento um pouquinho, até para que as pessoas saibam
dos seus direitos também, né? Porque muitas vezes a gente não conhece, desconhece, né, esse direito, e também correr atrás, é como você falou, e as pessoas têm que aprender a participar. Sim. Né? Então, assim, as pessoas têm que aprender a participar na discussão do plano diretor, tem que estar presente, porque quando a gente não discute, alguém discute pela gente. Sim. E aí depois Tentar não fazer adianta parte dos chorar. conselhos municipais, né? Sim. Então, que também é uma forma de você estar vivendo a cidade e tudo mais. Gente, muito obrigada novamente, né? E espero, quem sabe, eu sou uma pessoa abusada, né, Juliana? E assim, depois disso, eu costumo até conversar, pedir novamente, né? Mas pode contar comigo. Eu sou uma pessoa meio problemática, né? Referente a isso, mas eu acho que isso todos nós, quem sai ganhando somos todos nós, né? Quanto mais Sim. conhecimento que nós possamos estar transmitindo para as pessoas, eu acho que isso é importante, porque isso realmente transforma a sociedade. E principalmente o trabalho de vocês, quando vocês colocam as políticas públicas, elas saem do campo do abstrato e vocês veem a realidade, né? Então, e isso está acontecendo, talvez não com a velocidade que nós gostaríamos que fosse, mas elas estão ocorrendo, né? Então, isso é importante, isso faz com que a democracia, né, ainda é o melhor sistema, né, existente, e que nós devemos estar continuando e persistindo para que possamos estar continuando, né? E o Estado é dessa forma que ele precisa estar atuando, senão ele não teria razão de existir. Então, quando nós estamos vendo algumas políticas públicas e que vocês, né, falaram, já são 1.300 famílias que já têm o título de regularização, então já foi um avanço. Não é? Durante todo esse tempo que nós estamos com o problema da habitação, e agora nós já temos 1.300, nossa, isso realmente já é um fato, né? Isso é importante. Então, parabéns pelo trabalho que vocês executam. Obrigada. Né? E eu tenho certeza que nós estaremos nos conversando outras vezes. Foi um prazer, viu? Tá bom? Pode contar comigo. Obrigada, Juliana. Obrigada, Silvana, mais uma vez. Agradeço. Obrigada a todos, viu? Todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Gente, por hoje nós terminamos a nossa aula. Né? E muito obrigada por vocês estarem por aqui e terem participado dessa palestra, não esquecendo de realizar os relatórios que eu pedi, tá bom? Que já vai valer 2 pontos, não se esqueçam disso. E eu estou à disposição caso vocês tenham alguma dúvida referente à atividade proposta, tá bom? Boa noite. Boa noite, Boa noite, gente. professor. Obrigada.